2 na Tarde FM, olha só que legal, lançado em 1972, no auge repressivo da ditadura militar no Brasil, Acabou Chorare, segundo disco dos Novos Baianos, com 10 faixas, gravado pela Som Livre. A gente sabe, claro, fez história, consolidou Pepeu Gomes como um dos maiores guitarristas do país. E mais de 50 anos depois, esse LP, o disco, ainda é considerado um dos mais importantes da música popular brasileira, disco que aparece em destaque em todas as listas e inspira gerações de artistas como, por exemplo, Marisa Monte, Tulipa Ruiz. E agora, as edições Sesc lançam a versão física do livro Acabou Chorare, o rock and roll encontra a batida de João Gilberto, onde o jornalista Márcio Gaspar entrevista músicos do grupo e outros artistas que colaboraram para a criação da obra, neste que é o terceiro livro impresso da coleção Discos da Música Brasileira. O jornalista e escritor Márcio Gaspar é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, Márcio. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. É um prazer falar com vocês. Pois é, você é um cara que acumula aí uma vasta experiência em gravadoras, redações de jornais, revistas, e teve agora o privilégio de estar à frente desse livro que resgata o disco Acabou Chorare, conversando com artistas que fizeram parte dessa obra, enfim, artistas que receberam influência dessa obra. O que o livro traz de novo que nós, que já degustamos há tanto tempo o Acabou Chorare, não sabemos, Márcio? Então, Jefferson, a ideia do livro é justamente você tentar decifrar, vamos dizer, as origens, a concepção do Acabou Chorare, o contexto da época, o que significou esse disco e a própria postura, vamos dizer assim, dos Novos Baianos naquele período difícil, né, de ditadura e coisa e tal, e também a sua influência até hoje, né. É impressionante que nós estejamos falando desse disco 51 anos depois. Incrível, porque, né? se você imaginar, é incrível, né? Porque se você imaginar, na época, Novos Baianos, é claro, já era o segundo disco deles, mas eles não eram ainda um nome consagrado nacionalmente, né? Eles já tinham participado, claro, de várias coisas na televisão da época, já tinham até participado de um festival de música, mas não era um nome nacional. E naquele mesmo ano, imaginem os ouvintes que saíram, por exemplo, discos como Transa, do Caetano, Expresso 2222, do Gilberto Gil, Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Loboses. Então, na época, alguém apostar na perenidade do disco Acabou Chorare seria um tanto improvável, né? No entanto, aqui estamos nós falando dele. Pois é, você fala que o livro toca no ponto de questionar qual foi o significado, não é, dessa obra na época em que foi lançada, e uma época de muito cerceamento da liberdade, não é, em plena ditadura militar. Foi um disco que misturava guitarras, pandeiros, cavaquinhos, não é? E numa época em que se discutia muito, soava até como... para nós soa como absurda essa discussão, mas a presença de instrumentos elétricos em gêneros nacionais como o samba, o choro, ou seja, um disco que chegou para provocar uma discussão, no mínimo, acalorada, não? Sem dúvida nenhuma. Como você disse, parece absurdo hoje a gente pensar, mas é bom dizer que teve até passeata contra a guitarra elétrica. Imagine. Pois é, mas essa fusão entre os instrumentos mais típicos da música brasileira, como cavaquinho, bandolim, instrumentos de percussão do samba, com guitarra elétrica, baixo elétrico, instrumentos mais ligados ao rock, né? Eu acho que tem duas figuras fundamentais aí. Uma é, claro, o João Gilberto, que trouxe, porque
é bom dizer que o Novos Baianos até então era basicamente uma banda de rock. O primeiro disco dele, Ferro na Boneca, pode ser classificado como um disco de pop rock tropicalista, vamos dizer assim. Eles, inclusive, em entrevistas na época, eles dizem que eles não ouviam praticamente nada de música brasileira. Então, quem trouxe estes elementos, né, de música brasileira para eles foi João Gilberto, que passou a frequentar lá o apartamento comunidade, onde eles viviam no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e ia lá praticamente todas as madrugadas com seu violão, e passou a dar para eles uma espécie de curso informal de música brasileira, tocando autores antigos como Catola, Assis Valente, Geraldo Pereira, Dorival Caymmi, que eles praticamente não conheciam ou mal conheciam, né? Aquilo foi despertando neles, como o próprio João Gilberto falava, vocês têm que resgatar a brasilidade que já está dentro de vocês. E fez com que eles se interessassem por esses autores, se interessassem pelos instrumentos também, e por meio também do interesse já existente do Pepeu, que é um personagem muito importante nessa história, de trazer esse amálgama, vamos dizer assim, entre os instrumentos acústicos brasileiros e a guitarra, basicamente a guitarra elétrica do Jimi Hendrix, que o Pepeu era fã. Que legal. Agora, um fato que é inegável, não é, Márcio? Porque por mais que o disco possa ter incomodado muito naquela época, o Brasil começou a prestar mais atenção, exatamente naquele bando de cabeludos, não é, que vivia o quê? Em comunidade hippie, exibia uma alegria de viver que para muitos era incompatível com aquele ano de 72. A partir dali começou-se a ter uma percepção diferente do que se podia fazer de música brasileira, não? Sem dúvida nenhuma. E aí é importante dizer, como você aborda, que o impacto dos Novos Baianos naquela época transcendeu a área musical, né? Porque atingiu essa área comportamental, né? Porque, como você disse, aquele bando de cabeludos morando juntos despertava uma curiosidade. Nossa, mas como eles vivem, o que eles fazem, o que acontece ali exatamente, né? E a própria censura, na época, não entendia direito o que estava acontecendo. Porque é engraçado isso. Eles chegaram a ser presos e tal, mas não exatamente por causa da música ou de suas letras, mas pelo simples fato de serem diferentes, de serem cabeludos, de morarem juntos, de andarem com aquelas roupas esquisitas. Isso era desafiador, mais desafiador para o sistema até do que a própria música, porque as letras do Galvão, que era o letrista principal, a censura não entendia direito. Para a felicidade nossa e dele, né? Exatamente. A gente está conversando aqui com o Márcio Gaspar, que é jornalista, escritor, autor desse livro Acabou Chorar e o Rock and Roll Encontra a Batida de João Gilberto, livro que resgata o disco Acabou Chorar, o segundo dos Novos Baianos, lançado em 72. Eu citei aqui no começo do papo, Márcio, que artistas como Marisa Monte, Tulipa Ruiz, se dizem influenciadas, não é, pelas músicas do Acabou Chorar e são citadas no seu livro, não é isso? O que elas contam a respeito? Eu busquei conversar com elas exatamente sobre essa influência. A Marisa Monte, por exemplo, me disse que o Acabou Chorar, e ela era muito criança quando o disco saiu, mas era o disco favorito dos pais dela. Então ela passou a ouvir aquilo desde muito cedo. E destacou especialmente, não só ela, como a própria Tulipa também, elas sendo cantoras, né? A importância da Baby, que na época ainda era Consuelo, a importância da Baby na carreira dela,
porque a Baby, claro, você já tinha cantoras muito importantes na música brasileira, como Elis Regina, Gal Costa, Bethânia, mas a Baby trouxe uma naturalidade, um frescor no cantar que não era comum na época. E isso influenciou demais a Marisa, a Tulipa, a própria Roberta Sacchi também é ouvida. E a Marisa, inclusive, depois chegou a ser casada, né, por um período com o Davi Moraes, filho do Moraes Moreira. Ou seja, ela meio que entrou na família e chegou depois, inclusive, a gravar com os Novos Baianos, naquele disco dela, Barulhinho Bom. Tem um DVD que ela canta junto com a Baby, a Menina Dança, né, que é uma das faixas maravilhosas do Acabou Chorar. Então, ela acabou entrando nesse circuito. A Tulipa também participou do show com a Baby, que para ela foi a realização de um sonho. E a Roberta Sacchi, para muita gente, parece meio um peixinho fora d'água, né, nesse oceano aí, mas ela, a Roberta, quando teve um Rock in Rio, agora não tem a data exata, mas uns 10 anos atrás, houve uma reunião ali dos Novos Baianos e a Baby não pôde participar, ou teve um problema contratual que acabou não participando, e quem substituiu a Baby no palco, junto com o Moraes, Paulinho Boca, Pepeu, etc., foi a Roberta Sacchi, que é uma cantora mais ligada, vamos dizer assim, mais identificada com o samba tradicional, mas que desempenhou ali muito bem o papel da Baby, cantando inclusive o repertório do Acabou Chorar nesse show. E para quem quiser, para quem se interessar, boa parte dele está disponível no YouTube, aí quem quiser vai ver que é bem legal esse show. Que legal. Você disse que o Luiz Galvão percebia que a censura nem sempre entendia, não é, o significado das letras e por isso, de certa forma, as músicas passavam. Você acha que os próprios integrantes do grupo, dos Novos Baianos na época, não tinham a percepção de que o Acabou Chorar se transformaria nesse disco emblemático, tão reverenciado como é até hoje, não, Márcio? Com certeza eles não tinham, né? Inclusive eles declararam isso, chegaram a me dizer e tal. Mas isso é meio normal, né? Assim, quando você está fazendo qualquer tipo de trabalho, você está tão comprometido com aquele momento, com o presente, né? Que é difícil você imaginar o que vai acontecer com aquele produto, entre aspas, no futuro próximo ou até no futuro distante. Mas a verdade é que o Acabou Chorar, mesmo na época em que saiu, ele já foi um estouro mesmo, porque ele rapidamente, ao contrário do que se poderia supor, ele estourou imediatamente. Músicas como Preta Pretinha, como Mistério do Planeta, como o próprio Brasil Pandeiro, que abre o disco, começaram a tocar loucamente em todas as rádios no Brasil inteiro, e o disco rapidamente atingiu a marca excelente na época de 100 mil cópias vendidas. Ou seja, naquele ano de 72 vendeu mais do que os medalhões, mais do que o Caetano, mais do que o Gil, mais do que o Milton nos LPs excelentes citados aqui no começo. Ou seja, já foi uma surpresa logo de cara e continua sendo. Já foi um prenúncio, não é, do que viria a ser esse Acabou Chorar. E Márcio, para a gente encerrar, o livro está aí disponível já, Acabou Chorar e o Rock and Roll encontra a batida de João Gilberto. Como é que as pessoas acessam esse livro? Ele está disponível por onde? Ele está disponível tanto na sua versão online, né? Quer dizer, que a pessoa pode comprar ou baixar nos sites principais aí de venda de livros ou no próprio site do Sesc, e está disponível na sua forma física em todos os Sescs, que sempre tem uma livraria do Sesc nas unidades Sesc, e a partir da semana que vem em todas as livrarias.
Maravilha. É o terceiro livro impresso, não é? Da coleção Discos da Música Brasileira. Portanto, está aí, Acabou Chorar e o Rock and Roll Encontra a Batida, de João Gilberto, escrito por Márcio Gaspar, jornalista, que conversa conosco aqui no Issa Bahia. Márcio, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pela obra e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Um bom dia para você. Bom dia para você, Jefferson, para todos os ouvintes da tarde, para a minha querida Bahia, e estou aqui à disposição. Um abraço forte, querido, um abraço, valeu. Agora, 1 minuto para as 8 na tarde FM.